Olá, bem-vindo ao curso de CLP básico. Nesse curso nós vamos aprender as instruções básicas que qualquer CLP usa, independente do fabricante, modelo, marca, etc. Para facilitar esse treinamento em casa, estamos utilizando o software de simulação do CLP VEG Clicking. Trata-se de um CLP pequeno, de baixo custo, de simples programação, manuais em português, tudo para facilitar o aprendizado para quem nunca viu CLP na vida. Bom, o histórico do PLC. O surgimento dele foi graças à GM, devido ao ramo automotivo, teve necessidade de criar novas linhas flexíveis, porque tinha uma demanda de mercado. Todo ano surgiam novos modelos de veículos, tornando impraticável a substituição dos painéis elétricos ou a adaptação dos mesmos. Então teve a necessidade de desenvolver um produto que seja flexível para tal. O que o CLP é capaz de fazer? Desde simples lógicas de intertravamento, funções que envolvem temporização, contagem, funções aritméticas como somar, subtrair, dividir, etc. Controle de malhas de processo, por exemplo, controlar a temperatura de um forno, estações remotas de interface ou comunicação com outros equipamentos. Como é o princípio de funcionamento? O CLP simplesmente pega os valores das suas entradas, que pode ser simples botões, sensores, etc. Esses sinais elétricos são transmitidos para a unidade de processamento, ou simplesmente CPU. Ela faz a interpretação através do programa que o usuário criou e ao final do resultado do processamento é atualizado a saída física. O que pode ser a saída física? Desde uma simples lâmpada, um motor elétrico, uma válvula ou qualquer outro tipo de equipamento que é acionado. Como funciona internamente o PLC? O famoso ciclo de varredura, muitos fabricantes chamam de scan. Ao ligar o CLP, energizar ele vai iniciar a rotina de inicialização. Alguns CLPs duram apenas 3 segundos, 5 segundos. CLPs de grande porte podem levar até 1 minuto. O que essa inicialização faz? Ele testa o seu hardware, verifica o seu software, o sistema operacional interno do CLP está ok. Se está tudo ok, ele inicia o ciclo de varredura. O que é composto o ciclo de varredura? Como já foi explicado no slide anterior, ele faz a captura dos valores das entradas, que guarda em um local na memória. Em seguida, ele interpreta o nosso programa que nós vamos desenvolver, que nesse curso esse vai ser o nosso foco. E ao final do processamento do programa, ele atualiza as saídas físicas do PLC. E o que ele faz depois? Ele refaz todo o ciclo. Então, muitos manuais de fabricante dizem o tempo de scan. Alguns CLPs mais antigos é em torno de 100 milissegundos. 100 milissegundos é mais ou menos 1/10 de segundo. E CLPs de alta performance que pode fazer isso aqui mais de 1000 vezes por segundo, ou seja, 1 milissegundo de tempo de scan. O que eu posso ligar na entrada do CLP, ou mesmo na saída também? Sinais digital. O que é um sinal digital? Também, em muito documento você vê como sinal discreto. Tá? O que é um sinal discreto? Basicamente, é um sinal que só tem dois estados. Ele pode ser ligado ou desligado. No caso de CLP e outras plataformas digitais, normalmente ele usa uma representação numérica, como nível alto, indicado pelo algoritmo 1, e nível baixo, algoritmo 0. Lógico, 0 que corresponde ao desligado e 1 ligado. Um exemplo que é um sinal discreto é um simples interruptor de lâmpada. Você simplesmente pode ligar ou desligar a lâmpada. Não tem mais nenhum outro controle. Outro tipo de sinal, analógico. É um sinal contínuo ao tempo. O que é um sinal contínuo ao tempo? Por exemplo, eu quero medir a temperatura de um forno. O sensor tem um valor mínimo e um valor máximo que ele consegue medir. Então, usando um exemplo, digamos um mínimo 0 grau, máximo 100 graus. Ele pode assumir qualquer valor nessa faixa, desde 0,001 ou 50,34
ou qualquer outro número dentro desse limite, entre o mínimo e o máximo. No caso de PLC, uma linguagem de programação mais comumente encontrada é a linguagem ladder. É possível programar CLPs em outras linguagens. Tem linguagem em blocos, também existe linguagem estruturada a texto, tem outra linguagem meio similar ao Visual Basic, Pascal, isso depende de cada fabricante. Mas, por padrão, praticamente 95% dos CLPs do mercado você vai usar a linguagem Ladder, está disponível. Nesse curso nós vamos ver as instruções mais básicas que qualquer CLP usa. Então, como é que funciona? Eu tenho uma instrução que é chamada de contato aberto. Ah, por que contato aberto? Porque o símbolo dele, aqui é o símbolo null na programação, o símbolo em diagrama elétrico é simplesmente um interruptor aberto. Tenho a instrução contato fechado, que é essas duas barrinhas riscadas, que indica como se fosse um interruptor com circuito fechado, ou seja, o circuito interruptor está acionado, permitindo passagem de sinal elétrico. E saída, que é esse símbolo desse círculo. Em diagrama elétrico você vai encontrar como se fosse uma bobina de relé. Ah, mas por que criar esse tipo de padrão? Para facilitar para quem é eletricista. Normalmente o CLP é usado em painéis elétricos. Eu não posso pedir para um eletricista tentar programar uma linguagem similar a Pascal. A pessoa não tem habilidade ou nem aptidão para isso. Então tem que criar uma linguagem de programação que seja simples e didática para qualquer um poder programar. No caso, normalmente eletricistas. Aqui um exemplo de equivalência. Então, como seria a montagem elétrica para acender uma simples lâmpada? Eu teria um interruptor chamado de B1, um botão, que liga uma lâmpada. Então eu tenho um baramento de sinal positivo e um negativo. Ao fechar essa chave, o sinal positivo chega na lâmpada e a lâmpada acende. Se eu quisesse fazer o equivalente em um CLP, como é que eu faço? Eu pegaria um CLP, pegaria um sinal positivo que vem normalmente da fonte, instalo o meu botão e ligo numa entrada do CLP. Para ligar uma lâmpada, eu pego uma saída do CLP, ligo na minha lâmpada e ela é ligada pelo negativo. Só fazendo isso, o CLP não faz nada, precisa de um programa. Então, o programa equivalente seria esse aqui. Eu tenho aqui um contato aberto e uma bobina. Ao fechar esse contato, aciona a bobina, que por sua vez a bobina é a saída, liga a nossa lâmpada. Para indicar onde está nossas entradas e saídas, para facilitar nossa programação, existe o endereçamento. Pode ter de duas maneiras. Uma delas é o absoluto, normalmente usado em CLPs mais antigos. Muitos programadores ainda estão acostumados a usar endereçamento absoluto por convenção. O endereçamento é pré-definido pelo fabricante. Então, um CLP de uma marca pode usar como esse exemplo, identificado como I0.0, a próxima entrada I0.1, a seguinte I0.2 e assim em diante. Saída física, quero ligar uma lâmpada, eu posso ligar uma lâmpada na saída Q0.0, outra na Q0.1, ligar um motor elétrico na Q02. Endereço de memória, endereços internos do CLP, mesma coisa. DM de memória, 0.0, 0.1, etc. Isso é de fabricante para cada fabricante. Se eu olhar um outro fabricante, de repente ele usa uma letra E de entrada. E a saída aqui é como S. Isso é comum. Outra forma de endereçamento é o simbólico. Você, que é o programador, pode criar uma tabela de símbolos. Você pode dizer que a I.0.0 é igual à palavra botão 01. I01 igual sensor 1. Q0.0 igual lâmpada 1. Q0.1 igual motor esteira. Ah, para que isso? Na programação, no lugar de você ficar digitando I0.0, você pode simplesmente escrever botão 01.
Na hora que dá um Enter, ele já sabe que o botão 01 é o endereço I0.0. Isso ajuda muito na programação. Se não, se fosse, imagina uma aplicação muito grande. Eu tenho mais de 50 sensores na entrada do CLP. Eu tenho 40 saídas. Eu não vou conseguir decorar que o I0.0 é o botão 1 e o I30.1 é um sensor para medir o nível de uma caixa d'água, por exemplo. Então é mais prático dar nomes a cada endereço. Isso diferencia alguma coisa no CLP? Nem um pouco. Ele simplesmente, na programação, ele guarda a tabela de símbolos. Na hora que você vai fazer o download na memória do CLP, ele vai converter essa tabela em endereçamento. Então não impacta em nada no processamento do CLP. Isso até ajuda uma outra pessoa, se precisar fazer uma manutenção do CLP, poder identificar a lógica mais fácil. As instruções básicas de qualquer CLP. Uma delas é o contato aberto, também conhecido como normally open, ou no português, normalmente aberto. Contato fechado, normally closed, ou no português, normalmente fechado, representado por essas barras como aberto, ou essas barras com um risco no meio, indicando que é fechado. Bobina. Aqui é uma simples saída. Quando ela recebe energia no lado dela, ela ativa a saída. Assim que faltou energia, desativa. A bobina 7 já tem um efeito de memória. Uma vez acionada a sua entrada, ele mantém a sua saída energizada, mesmo quando falta energia na entrada. Também existe a bobina reset, que tem a operação inversa ao set. Uma vez que recebeu o sinal, desliga a saída física. Normalmente a bobina 7 e reset trabalham de forma complementar. Uma vez que na lógica usa o set, algum ponto da lógica vai ter o comando reset para o mesmo endereçamento. Temporização. Há dois tipos. Uma delas é tipo tom, que normalmente a representação pode mudar de CLP para CLP. Normalmente é representado por bloco. Nesse caso específico aqui é representado por uma bobina e em seguida um bloco para parametrizar. Como funciona o temporizador tom? Na verdade, ele é um atraso na energização. Uma vez que ele recebe o sinal na entrada, aqui da entrada da bobina, ele começa a fazer a contagem do tempo. Após atingir o tempo que você pré-determinou, a saída energiza, ou seja, a saída fisicamente está energizada, e mantém-se energizado enquanto o sinal na entrada permanecer. Assim que caiu o sinal na entrada, imediatamente a saída é desligada. Temporizador TOF tem finalidade de retardo na desenergização. Se você vê a simbologia muito similar, também aqui normalmente é representado por bloco. No caso desse PLC na nossa simulação é representado por bobina. Ao colocar o mouse sobre ele aparece o bloquinho. Como funciona o temporizador TOF? Assim que ele recebe energia na bobina, a saída também energiza, ou seja, é instantâneo. Uma vez que você desligou a entrada da bobina, assim que não recebe mais energia nesse ponto, ele começa a temporização. Ele tem um efeito de memória temporizada. Mantém a saída energizada conforme o tempo que você pré-determinou. Digamos que você colocou 5 segundos. Assim que caiu o sinal, a saída permanece ligada por mais 5 segundos. Após isso, desliga. Contador. Também representado em forma de blocos. Normalmente você só tem 1, 2, no máximo 3 parâmetros, que você diz qual o valor pré-determinado de contagem. Digamos, eu quero contar até 50 peças. E um outro, em tempo real, fica mostrando o valor da contagem. Uma vez atingido o valor, ele liga a saída. Bom, sobre as instruções básicas, como eu já tinha comentado, a representação praticamente é similar em todos os modelos e fabricantes de CLP. Pode ter algumas variações na representação gráfica. Por exemplo, a bobina 7 às vezes tem um símbolo dessa forma, uma bobina com a letra S, e a bobina R7 com a letra R.
Mesma coisa para temporizador, contador, etc. Com esse básico de instrução, você já é capaz de fazer praticamente 100% das automações de máquinas simples, sem nenhuma dificuldade. No caso de plantas que envolvem malhas de controle, também ainda tem muita lógica basicamente feita com as instruções básicas. Então você pode conseguir atingir até 80% da automação na programação. Esses outros 20% fica ao encargo da programação com o uso de instruções mais complexas, que isso já é mais específico por fabricante de CLP, pois tem instruções que um CLP tem e um outro CLP não tem. Um deles pode ser uma simples parametrização num cartão de entrada analógica e o outro tem que usar uma instrução para fazer a escala analógica. Então isso tem que ser explorado por fabricante que você tenha interesse. As instruções avançadas também permitem auxiliar em muitas lógicas repetitivas. Por exemplo, você tem uma planta, tem que fazer partida de 15 compressores. Eu não preciso fazer 15 lógicas dando Ctrl+C, Ctrl+V. E às vezes nem Ctrl+C, Ctrl+V funciona em CLP. Então eu posso criar uma lógica macro e depois só passar os endereçamentos para aquela lógica, para dizer para o compressor 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então se torna um programa em curto, não é prolongado e simples parametrização. Pode usar subrotinas, funções, o controle dos sinais analógicos, ou blocos de comunicação com outros equipamentos, entre outros. Como eu vou interpretar a lógica ladder? Bom, normalmente a lógica ladder tem indicação por linhas, alguns CLPs chamam de networks. Eu coloquei aqui um exemplo bem simples. Na linha 1, um contato aberto, usando o endereço absoluto, I01, que aciona a saída Q01. Como funciona isso aqui? Similar a esse circuito elétrico aqui embaixo. Eu tenho uma simples bateria, que tem um terminal positivo, que ao ser fechado pelo interruptor, consigo acender minha lâmpada. Então, esse interruptor fisicamente poderia estar instalado no endereço I01 do CLP, e a nossa lâmpada poderia estar instalada no Q01. Quando alguém pressionar o botão da tecla do interruptor, esse contato torna fechado, permitindo conduzir corrente elétrica para acender a nossa saída, que vai acender nossa lâmpada. Dessa forma. Tem aqui uma representação. Então você imagina que se alguém acionar o endereço I01, esse contato temporariamente se torna fechado, enquanto a entrada estiver acionada. Então você considera esse barramento como se fosse um sinal de corrente positiva e esse barramento um sinal de corrente negativa. Então, assim que a chave é fechada, acionada, nossa corrente positiva passa pela chave, conduz pelo condutor até energizar nossa bobina, que fisicamente na montagem pode ser uma lâmpada, porque está ligado ao endereço Q01. Uma dúvida que normalmente acontece durante a programação, a diferença entre o contato aberto e fechado. Ou o comentário, o comando está atuado ou desatuado. Aqui tem um exemplo. O CLP não tem sinal elétrico na entrada. Quais são as condições para ele não ter sinal elétrico na entrada? Eu posso ter fisicamente, eletricamente montado, um botão do tipo normalmente aberto. Por que normalmente aberto? Normalmente ele tem uma molinha que mantém ele na posição aberta, não conduz eletricidade. Quando o botão está atuado, ou seja, quando essa mãozinha aperta ele, conduz eletricidade. Nesse caso, nesse exemplo, não está atuado, ou seja, o dedo está afastado do botão. Ou posso ter uma botoeira do tipo normalmente fechada, ou seja, caso a mão não esteja presente sobre o botão, a chave conduz eletricidade. Nesse exemplo, o botão está atuado, porém o CLP não está enxergando o sinal na entrada. Nesse caso, a entrada do CLP está desatuado, ou seja, o CLP não está recebendo energia na entrada, quer dizer que a entrada está desatuada, mas
as botoeiras têm um construtivo diferente. A botoeira normalmente aberta está desatuada, mas a botoeira normalmente fechada está atuada. É o mesmo caso se aplica quando a entrada do CLP está atuada, ou seja, essa entradinha E1 está recebendo sinal elétrico. Quais são as condições que acontece isso? Se a botoeira for do tipo NA, normalmente aberto, alguém está atuando na botoeira, está pressionando a botoeira, mantendo a entrada do CLP atuada. Ou uma botoeira normalmente fechada, que não está sendo pressionada, e logo o sinal elétrico conduz direto pela chave e aciona a nossa entrada de CLP. No nosso exercício prático, nós vamos usar esse PLC aqui, o PLC VEG, do fabricante VEG. Aqui no Brasil é muito utilizado essa marca VEG, principalmente em motores elétricos e disjuntores. O modelo que nós vamos usar é o Click 02. O interessante desse CLP, muitos deles já têm entrada já pronta em 110/220, nesse exemplo dessa figura, dessa foto é 24 volts. Normalmente já possui algumas entradas, normalmente no mínimo são 6 entradas e 4 saídas, aqui representado pela letra Q. Também permite ter mais entradas na compra de cartões de expansão. Você pode comprar esse cartão separadamente, encaixar, ter um conector entre eles, que vai aumentar a capacidade do seu CLP. O interessante desse CLP é possível programar tanto no computador quanto diretamente na tela dele. Aqui você entra aqui na função Ladder, você vai dar um OK, vai abrir uma telinha similar à tela do computador, mas é bem mais simplificado, porque a telinha é muito pequena também. Após que você terminou a edição, você pressiona ESC, ele vai pedir para gravar, e depois você muda a setinha para baixo, até a opção Run, e dá um OK. O CLP já vai estar rodando. Alguns CLPs já têm algumas funções mais avançadas, alguns deles podem ter 2 entradas analógicas, às vezes a entrada analógica é compartilhada com uma entrada digital. Para mais detalhes, você vai ter que ler o manual do CLP do modelo específico. No caso aqui nesse exemplo é o CLW0212HT.